Oi, gente, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui na nossa atividade do projeto de extensão Problematizes, né? Com a nossa série de entrevistas apelidada de No Olho do Furacão, em homenagem, né, à provocação do Francisco de Oliveira, né? Hoje a gente recebe o professor Márcio Farias, que é doutor em Psicologia Social, tá? É professor convidado da CELAC USP e coordenador, né, da coleção Clóvis Moura, da editora Dandara, né? Que os dois, né, tanto o Márcio quanto a editora, cumprindo um papel importante de publicização e divulgação, né, e comentando a obra do Clóvis Moura, muito importante. Então, bem-vindo, professor Márcio. Antes de te passar a palavra, eu vou passar a palavra para o Patrick Oliveira, que vai ser o nosso primeiro entrevistador. Ele faz a pergunta, aí você pode se apresentar e começar a sua resposta. Combinado, pessoal? Patrick, palavra com você, manda ver. Show! Olá, pessoal, tudo bem? É, Obrigado por estar aqui com a gente, Márcio. Uma grande honra para o Lema, para o programa de extensão, sobretudo para a gente que tem interesse nos estudos do Clóvis Moura e do legado que ele deixou para a crítica da economia política. A minha primeira pergunta é uma pergunta mais geral, mas eu acho que ela tem muita importância. É pensar que nesse semestre a gente está estudando essa relação de capitalismo e escravidão, que a todo momento se coloca para a gente de maneira completamente desigual, né? Um processo completamente compreensível apenas pelo prisma da dialética, né? Pelo prisma que foi nos apresentado, deixado pela tradição marxista. No Brasil, tem uma certa bibliografia marxista que tenta entender esse processo através desse prisma dialético, né? A gente pode dar o exemplo do Caio Prado Júnior ou do Jacques Gorenger. Então, minha pergunta, para iniciar o debate, é se perguntar qual lugar que o Clóvis Moura ocupa, né, nesses estudos, né? Qual lugar que o Clóvis Moura está colocado, está situado nesses estudos a partir do viés do marxismo, né? Oi, gente, boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Obrigado pela recepção, professor Jaime e a turma que está aqui conosco. E aí o Patrick inicia a nossa rodada fazendo uma pergunta muito central, né? Patrick, se a gente for observar uma certa tradição marxista para essa discussão, para pensar a formação social brasileira, diria que ao longo do século XX, os mais importantes intelectuais brasileiros se propuseram a fazer uma análise de longa duração, de tentar entender a nossa particularidade diante da sociedade do capital. Isso foi uma agenda é, relativamente constante entre os grandes intelectuais brasileiros, e acho que nesse sentido eu tenho defendido que o Clóvis Moura se soma aos grandes intelectuais brasileiros do pensamento social. A gente tem até uma frase meio jargão na editora, que é: só com Clóvis Moura não dá, mas sem ele é impossível. Tem acho que uma primeira aproximação é que ele está numa esteira aí dos grandes intérpretes e, portanto, as agendas dos cursos, né, que se voltam a pensar formação social brasileira, história, ciências sociais, enfim, e outras áreas afins, economia, o programa dos partidos, os seus cursos de formação de quadros, os espaços de militância dos movimentos sociais, em suma, todos esses espaços que volta e meia se debruçam sobre a formação social brasileira e que não leem Clóvis Moura são espaços que na contemporaneidade estão defasados, necessariamente. Necessariamente. Isso não, porque ele está no diapasão dos grandes intérpretes que as interpretações de Brasil, elas variam, mas se a gente for pensar, por exemplo, ao longo do século XX, né, desde a década de 30, a tríade inaugural com Caio Prado, com Sérgio Buarque, com Gilberto Freire, posteriormente com as escolas de pensar a estrutura, seja a CEPAL, seja
as escolas da dependência, todo esse diapasão que são de autores incontornáveis, o Clóvis Moura está nessa agenda, necessariamente. Então, essa é uma primeira aproximação. Agora, se a gente for observar o processo de produção teórica do Clóvis Moura, ele está numa transição da década de 40, da década de 50 e 60, em que há novas circunstâncias históricas para a mesma pergunta. De onde viemos e para onde vamos. E, em especial, a década de 50 é uma década que você tem mudanças, né? O primeiro ciclo, digamos, de uma revolução burguesa no Brasil começa a encerrar sua primeira etapa e há de se avançar para uma segunda etapa, né? A expansão da industrialização, este processo como um todo. E ali, a década de 50 em especial, você tem um cenário nacional e internacional bastante complexo. No cenário nacional, há um esgotamento de uma interpretação que forjou uma certa ideia de uma etapa capitalista em uma sociedade cuja estrutura agrária tem resquícios, tem estruturas tão marcadamente arcaicas que era preciso, em alguma medida, fazer um processo de transição, né? Uma etapa de transição. Essa explicação ela começa a ter limites internos e externos. O Clóvis Moura é dessa geração que está olhando novamente para essa tese qual que é o papel, por exemplo, da estrutura agrária na nossa formação. E, e acho que as formulações, no primeiro momento, caio-pradianas, são é o grande alicerce do Clóvis Moura para uma guinada interpretativa. Ou seja, numa divisão internacional do trabalho, o Brasil aparecia como uma espécie de sócio menor que produziria bens primários para consumo na metrópole. Portanto, nosso papel, né, numa divisão internacional é ser uma grande fazenda produtora de commodities. Essa explicação, essa guinada caio-pradiana, portanto, ela é muito cara ao jovem Clóvis Moura. Muito cara ao jovem Clóvis Moura. Agora, o Clóvis Moura, por outro lado, Patrick, ele tem uma inquietação que tem a ver com a sua vivência, né? Ele é um escritor nordestino, então nasce no Piauí, vai para o Rio Grande do Norte, depois se instaura na Bahia, na década de 40, década de 50. E daí, a Bahia foi muito impactante para o Clóvis Moura em termos de se pensar as formas políticas. Ele está muito preocupado de tentar entender certas determinações gerais da formação social, e a questão agrária é uma questão muito forte, porque o Clóvis Moura, por exemplo, desde os seus primeiros estudos, ele está se dedicando, por exemplo, ao debate dos sertões. E ele está muito ancorado, por exemplo, em rebater as teses do Euclides da Cunha desde muito cedo. A década de 50 já tem escritos do Clóvis Moura tentando esmiuçar um pouco dessas teses da estrutura agrária, a formação dos tipos sociais, a explicação cultural para ele é relativa. Então ele está muito preocupado com as formas políticas. E a presença negra na nossa formação, isso é um ponto, né? A presença negra em termos políticos. Se a gente for observar, ainda na quadra nacional, o tema das relações raciais, ela ganha uma terceira etapa de estudos com a escola da USP em São Paulo e a formação do Teatro Experimental do Negro aí no Rio de Janeiro. Esse contexto das novas circunstâncias de estudo das relações raciais
no Brasil, vão começando a observar que o tema da raça comparece muito menos como síntese e muito mais como um entrave das relações sociais. Há certos peneiramentos da plena inclusão da população negra na esfera da cidadania, mas também na esfera da economia de forma geral, no mundo do trabalho. Há uma certa intelectualidade negra que começa a adensar uma certa discussão sobre o tema das relações raciais para além de uma leitura cultural. E aí, no caso de São Paulo, as teses Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani, Florestan Fernandes, a própria Emília Viotti da Costa, a Virginia Leone Bicudo, vixe, um monte de gente que estão observando o tema das relações raciais e começando e percebendo que há a raça comparecendo como um efeito das desigualdades sociais. E essa é uma outra questão para o Clóvis Moura. Soma-se a esse contexto as importantes lutas que estão acontecendo no sul global, o início das independências africanas, a própria Revolução Cubana. Ou seja, há um contexto muito variado e aberto que vai fazer com que Clóvis Moura, de um lado, esteja preocupado com as determinações mais gerais, com as estruturas da nossa formação, tema clássico, revertendo uma interpretação de uma leitura sobre a questão agrária, mas muito atento à presença negra nas suas circunstâncias, nas agências desses sujeitos. Em suma, Patrick, Clóvis Moura ele é um autor que está entre uma discussão que a gente pode chamar das determinações estruturais que superam uma leitura etapista da formação social brasileira, ou seja, a questão agrária ela compõe a forma como o Brasil se constitui nas relações capitalistas, então essa é a tese que ele se institui, mas ele também se antecipa ao que vai posteriormente, principalmente na historiografia, ser a escola da agência. Então ele vai trabalhar com uma certa síntese entre estrutura e agência. Então ele nem é só um autor preocupado com as determinações mais gerais, ainda que seja importante para o diagnóstico, mas em linhas gerais, o que a gente faz daquilo que fizeram com a gente? Quais são as formas de negação? Qual é o sujeito político da Revolução Brasileira? Tema caro para a geração dele, né? Então, é onde o Clóvis Moura se situa. Excelente, Márcio. Eu vou fazer a segunda pergunta, emendando nessa sua resposta para o Patrick, né? Eu vi seus estudos, né? Vi sua obra, vi alguns de seus vídeos, e você comenta, né, que nessa terceira etapa da historiografia sobre a questão racial no Brasil, né, alguns autores lá, já para a década, não sei se é a terceira etapa, mas acredito que sim, as etapas mais recentes, né, da historiografia sobre a questão da raça no Brasil, autores, você cita dois nomes que eu queria que você discutisse isso com a gente. O João José Reis Veloso e o Chalub, né, se não me engano, André Chalub, né, que falam sobre, dentro da história social, falam do papel da agência do negro brasileiro na formação socioeconômica do país. E aí, enfim, eu vi você argumentando uma coisa que eu queria que você desenvolvesse aqui com a gente, né? Eles estão falando isso, que a negro, o mestiço, tiveram um papel de agência na formação socioeconômica brasileira. Acho que o Clóvis Moura já dizia isso há 2, 3 décadas antes dessas pessoas que ficaram mais proeminentes no debate público, né, em relação a esse ponto. Aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, você pode desenvolver um pouco sobre isso, e talvez na resposta comentar uma carta, né, uma troca de cartas famosa entre o Clóvis Moura e o Caio Prado Júnior, né, que, em poucas palavras, o Clóvis Moura pede para ser publicado na editora do Caio Prado, na Brasiliense, junto com o Monteiro Lobato, né, eram os donos, e o Caio Prado Júnior silencia a obra do Clóvis Moura, né, dá argumentos, a gente está com um problema financeiro, não é o objeto central aqui, estudar a questão da raça, mas talvez a questão da classe. Enfim, eu queria que se você pudesse desenvolver um pouco sobre isso. Eu fui indelicado no começo. Se você quiser falar um pouco da obra da Dandara e da coordenação do projeto que você está tocando, por favor, faça isso, né? Fala das obras que vocês lançaram recentemente. Está super convidado a falar sobre isso também, tá bom? Era essa Mas, minhas primeiras perguntas. beleza, vamos lá. É,
sobre a história o debate sobre a questão das agências, né? Bom, a década de 70 e 80 tem condições, digamos, materiais para a explicação dessa nova agenda. Não explica tudo, mas ela dá notícias. Final da década de 70 início da década de 80, há uma expansão das pós-graduações, em termos, inclusive, das pós-graduações de pesquisas na história. Né? O campo historiográfico ganha uma expansão. Então, a qualificação das escolas aí do Rio de Janeiro, em especial a Federal Fluminense, a Unicamp, também com seu curso de História Social, a UFBA posteriormente. Então, você tem, digamos, uma reorganização aí da agenda de pós-graduação, portanto, tem mais gente pesquisando. Bem objetivamente, tem essas circunstâncias históricas. Somado a isso, esses programas vão forjando digamos, as suas matrizes curriculares. E foi muito forte nessas escolas, não só, mas muito forte nessas escolas, uma agenda de uma historiografia inglesa, em especial o E.P. Thompson, que é um intelectual de uma escola importante da nova esquerda inglesa, né? Num giro da década de 60, 70, todos eles estavam, em alguma medida, direta ou diretamente ligados à New Left, né? na Inglaterra. E o Thompson é um autor que foi muito caro para uma agenda inaugural de uma nova matriz de interpretação historiográfica no Brasil. A primeira questão que eu faço para essa guinada é o seguinte: marxismo sem Marx é perfumaria em muitas circunstâncias. Então, ler neomarxistas sem ler Marx não te situa necessariamente no marxismo. E aí não é o debate ortodoxo, que tudo está em Marx, não se trata disso. Mas há, por outro lado, certas originalidades ou certos caminhos que as escolas marxistas ao longo do século XX foram experimentando, diante das novas circunstâncias, mas há também revisões. O debate, portanto, não é de natureza moral, né? Tipo, o melhor marxismo, mas é uma discussão de rigor mesmo. O que de fato estava em Marx e o que está nas novas escolas que foram surgindo ao longo do século XX. Essas novas escolas, elas estão lidando com os novos fenômenos não existentes do período de Marx, e por isso uma ampliação das categorias e dos temas a serem abordados, ou há uma revisão. Enfim, tem toda uma discussão aí, digamos, uma história das ideias do marxismo. O primeiro ponto que eu faço uma crítica contundente a grande parte dos historiadores thompsonianos no Brasil é que eles leram Thompson, mas não leram Marx. A maior parte não leu Marx. Isso, para mim, vai explicando certos caminhos posteriores dessa escola. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, no meu ponto, assim, um aspecto que me chama bastante a atenção, né, na mirada que essa escola dá, é que, por outro lado, ela foi muito importante, digamos, para uma espécie de profissionalização da pesquisa no Brasil. A América Latina, até pelas circunstâncias da demorada, especialmente no Brasil, né, da demorada expansão universitária, pouquíssimas universidades, pouquíssimos cursos, né? A gente tem um processo de expansão universitária no século XXI. Isso vai dando notícias do atraso em termos de agenda de pesquisa. Então, essa historiografia da escravidão, por outro lado, ela de fato ajudou uma certa profissionalização do fazer historiográfico no Brasil, uma profunda discussão sobre fontes. Isso tem a ver também não só com a base teórica, com Thompson, mas também tem toda aquela virada das escolas dos análises e toda uma nova discussão das fontes
históricas muito pertinentes, né, em termos de revisão de um método de se produzir conhecimento histórico. E, e um desdobramento desse processo foram as contingências das pesquisas. Saiu de moda, pelo desafio que é fazer isso, as, digamos, trajetórias de longa duração, que eu até mencionei lá no início da nossa conversa. Na historiografia saiu um pouco de moda esse tipo de produção, porque forjar fontes, né, em períodos tão extensivos é um trabalho robusto, né, em termos de empreendimento de pesquisa. Então, ela foi se tornando uma produção historiográfica que foi observando certos focos, certos objetos. Então, a década de 80, a gente vai observar que, diferente da geração do Clóvis Moura, trabalhou com as determinações mais gerais e que tentou conectar uma luta específica a um diapasão histórico mais amplo, eles vão se aperfeiçoar em micro-histórias. Então, o João José Reis, por exemplo, ele é o especialista da Revolta dos Malês. Ele tem hoje em dia outras produções, mas onde ele se consagra? Na história da Revolta dos Malês. E é impressionante, né? O livro da Revolta dos Malês tem mais de 500 páginas, assim, de onde ele tirou tanta coisa para falar de uma revolta que demorou 6 horas. Então, há um primor da fonte, mas qual que é e avançou-se muito em observar, portanto, cada historiador ficou responsável por um ciclo da história, por uma revolta, por uma ação. O problema é que isso foi acontecendo a ponto da gente começar a ter micro-histórias do indivíduo João escravizado que deu um tapa na cara do fazendeiro Arthur no interior de Minas Gerais. Então virou mesmo as narrativas das micro-histórias e a gente perdeu a nossa capacidade de ligar a parte com o todo. Então a gente tem uma geração de historiadores que sabe muito sobre muito pouco. E isso é uma cilada, porque aí vai cruzando com certo. Por isso que eu estava falando lá do marxismo. Em que pese o avanço do conhecimento, é muito central no marxismo a categoria totalidade ou complexo do complexo, como, por exemplo, posteriormente o Lukács vai trabalhar, mas, enfim, não entrando nessa celeuma toda da discussão. Mas categoria totalidade é muito central, né, em termos de apreensão, de análise. Como é que a gente vai do abstrato ao concreto e do concreto ao abstrato, enfim, para o movimento de ir e voltar. A gente, por não, essa galera, por não ler Marx, e aí sim, eu acho que isso é um déficit de grande parte dessa historiografia, aceitou a contento uma certa agenda de pensar uma agência, mas quase tornando a categoria agência do Thompson uma categoria que se dilui em termos da formação social. Tanto que a gente tem poucos historiadores negros com capacidade de falar da história do Brasil como um todo. São especialistas, cada vez mais especialistas em um dado momento da história. Então, essa é uma questão que me parece que no Clóvis Moura... E aí, volto a dizer, acho importante sim os avanços que essa escola deu para uma certa profissionalização da pesquisa. Mas, por exemplo, se você pega um texto que a gente editou, aí já emendo com a terceira questão, um texto que a gente editou do Clóvis Moura, que é Quilombos e a Rebelião Negra. Ele vai trabalhar com algumas revoltas. Se você for ver a análise que ele empreende sobre esse tema, textos posteriores dessa escola, da agência, elas também trabalharão, e a envergadura da análise nem é tão distinta da do Clóvis Moura. Ao contrário, ela ratifica aquilo que o Clóvis Moura já havia falado. Então,
acho que, em linhas gerais, para mim, o grande problema da escola da agência foi, no primeiro momento, a falta de marxismo na leitura. São historiadores que não leram Marx, leram neomarxistas. Segundo ponto, que eu acho muito complicado nessa escola, sem querendo, eles caíram no neopositivismo pós-moderno. Então, é muita fonte, muita descrição, muita história antropológica, muita descrição, mas há de se pensar o que é o século XIX no Brasil, saca? Tipo, o que é uma sociedade outrora colônia tendo uma mediação de um século inteiro para transitar a relação de trabalho livre assalariado. O que é a segunda escravidão, sabe? Em quais circunstâncias isso está acontecendo? O século XIX é um século muito importante para a transformação do capital. Então, não dá para a gente desconsiderar, ainda com rigor e cuidado das afirmações. Acho que essa escola se perdeu, sim, num labirinto. Então, um labirinto perigoso, assim, de uma produção que se tornou neopositivista de um lado, porque tem que ter fonte, tem que ter a descrição minuciosa, tal. E eu não estou sendo relativista com as fontes, muito pelo contrário, mas acho que a descompreender as determinações mais gerais, trabalhar com categorias mais gerais. Em suma, eu acho que essa escola precisou dessa investida toda, de todas essas produções. Agora a gente vai precisar juntar de novo. A vantagem do Clóvis Moura, ele já fazia isso, pelo método. Então, esse para mim é o ponto. E por fim, como é que tem sido o nosso empreendimento na Dandara? Há uma questão de uma geração que é de esquerda, mas tem bastante críticas a uma esquerda que eu pessoalmente tenho chamado de renovação conservadora, porque renova o seu quadro analítico desde a década de 70, 80, traz novos marcadores e novas possibilidades de análise. Nesse sentido, é muito rico, né, a renovação do marxismo no Brasil. A gente começa lendo Cax, Gramsci, Escola de Frankfurt, os franceses. Tem uma renovação categorial sem precedentes. Isso é um ponto importante, mas é muito interessante que, o tema das relações raciais, eles afirmam as mesmas coisas que a escola anterior já afirmava, só que de uma maneira mais sofisticada. Se a década de 60 era discutir raça divide a classe, a discussão hoje vai, por exemplo, eu não vejo raça, eu vejo a emancipação humana. E qual que é o problema dessas afirmações? É porque elas ocultam a realidade. Elas são escapistas, porque é impossível, assim, é impossível discutir capitalismo no Brasil se a gente não discutir raça. Assim, não tem um fenômeno. Eu convido qualquer intelectual de qualquer área a discutir qualquer tema em que o tema da raça não comparece como um elemento ou como um componente, como estruturante das relações sociais, em qualquer âmbito da vida social brasileira. E aí, essa renovação conservadora, ela passa a ter um certo nível de implicações políticas. Passa não só a ser uma possibilidade de a gente convencer nossos companheiros, mas ela passa a ter um papel, em muitas circunstâncias, não todas, mas muitas circunstâncias, contra-revolucionário. No limite, contra-revolucionário, porque nega a realidade brasileira, e aí a gente fica incapaz de dialogar com a classe, porque tá olhando para essa galera e falando, mano, não tem nada a ver isso aí. Então, e falo, por exemplo, de uma juventude negra que entra na universidade e tem contato com esse marxismo que vai do abstrato ao abstrato. Volto a falar, não estou sendo. Acho que foi importantíssima a renovação do marxismo, mas a gente agora precisa cortejar diante da realidade brasileira. E daí, a gente, portanto, diante desse nosso descontentamento com uma certa característica geral da esquerda brasileira, mesmo a renovada, a gente teve no Clóvis Moura talvez o grande alicerce para essa guinada, né? Porque foi um autor marxista que dedicou uma vida inteira a escaramunfar o Brasil, puxar de onde ele discutiu
economia, política, ciências sociais, arte, cultura. Ele fez um trabalho muito consistente, com críticas possíveis, mas é isso, ler para criticar. Então, acho que a gente tinha uma tarefa diante, inclusive, do avanço do capital, diante de uma circunstância de um neoliberalismo atroz, que tem corroído as nossas energias vitais, a nossa capacidade de viver. E talvez Clóvis Moura um grande alicerce. E aí a gente está com um desafio que até 2025, que é o centenário, lançar o conjunto da obra do Clóvis Moura. A gente lançou 3 obras, né? Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão. Depois a gente veio para Quilombos e Rebelião Negra. E a gente acabou de lançar agora Brasil, as Raízes do Protesto Negro. Ainda vem por aí As Injustiças de Crio, que é uma produção sobre a historiografia brasileira. Ainda vem por aí As Encruzilhadas dos Orixás, que é um texto em que a Clóvis Moura faz uma análise sobre política, cultura. Ainda vem aí Saque Vanzetti, que é um texto que o Clóvis Moura conectando a luta brasileira com a luta internacional. Observa a recepção que o Brasil teve em relação ao assassinato dos operários anarquistas nos Estados Unidos, né? E ele tenta é interessante que esse texto do Clóvis Moura é um texto da década de 70, em plena ditadura. E ele está lançando esse livro falando, olha o judiciário, o que ele faz com a classe trabalhadora, e quais são as suas intencionalidades. Em suma, tem mais de 15 obras que nós lançaremos até 2025, cujo nosso intuito é, como ele mesmo dizia, né, dar insumos culturais para uma revolta negra consequente. A gente consiga, a partir dessa análise, estruturar mesmo uma crítica contundente, né, à forma de viver no Brasil e pensar um projeto consequente com os nossos anseios, desígnios. Excelente, Márcio. Eu vou só roubar um pouquinho de tempo. E aí, assim, achei excelente a resposta e o projeto da Dandara, né, que vocês estão tocando. Aí, queria, se você puder, rapidinho, antes de passar a pergunta para a Elô, se você puder comentar em 1 minutinho no máximo, o que você acha daquela carta da troca de cartas do Caio Prado com ele? Eu acho isso bastante interessante para a gente pensar o processo de ocultamento dos, dos militantes intelectuais negros no Brasil, né? Se você puder dar uma palhinha sobre isso antes de passar a palavra para a Elô, tá? Elô, assim que ele acabar, você já pergunta, tá bom? Ah, beleza, eu tinha esquecido, desculpa. Então, o grande divulgador dessa discussão, o primeiro grande divulgador dessa discussão foi o meu amigo Fábio Nogueira, que tem a segunda pesquisa, inclusive foi aí no Rio de Janeiro, na UF, que ele fez sobre o Clóvis Moura, né? E que é o texto que me orienta para discutir a obra do Clóvis Moura, ainda que eu tenha o Fábio olha mais para a vida e obra, né? Tenta reconstituir o circuito intelectual, e eu estou preocupado com a obra, né? As circunstâncias da obra, o impacto dela no pensamento social brasileiro, são miradas distintas. E o Fábio leu Bourdieu, como grande parte do pessoal da USP, eu leio o Lukács, então tem também essa diferença metodológica. Mas as cartas, a gente, não só essa, tem outras cartas. O Clóvis Moura é de uma geração que as missivas, né, eles trocavam muitas cartas, né, uma intelectualidade que dialogava muito por cartas. E o Clóvis Moura, de fato, ele tem um circuito de tentar se integrar a redes intelectuais desde muito cedo. Então, ele trocava muitas cartas com figuras que para ele eram referências e tal, dentre elas, e também com o intuito de publicar. Também ele passou pelos mesmos anseios e angústias que nós passamos, né? Na produção intelectual, cultural, não estava distante disso, não. E o Caio Prado, portanto, ele mirava o Caio Prado por muitos motivos, justamente porque a análise do Caio Prado já era uma análise que para ele era mais audível, explicava mais a realidade do que as oficiais e tal, e o Caio Prado, de fato, tinha veículos de comunicação, além
dos veículos do próprio partido à própria Brasiliense. Então, as primeiras cartas que o Caio Prado toca com o Clóvis Moura sobre o tema que o Clóvis Moura queria perguntar, não há necessariamente ele não desincentiva o Clóvis Moura, ele até fala, poxa, interessante, você vai ter muita dificuldade em encontrar fontes. Mas, enfim, dá uma olhada e vê outros caminhos de estudo. E aí, quando os estudos ficam prontos, de fato, ele entra em contato com Caio Prado e que falou, olha, pela Brasiliense não vai acontecer, porque a gente está com dificuldades financeiras e, e a gente tem livros do Monteiro Lobato a serem lançados. O que eu estou querendo dizer com isso é que meu amigo Fábio, ele deu uma ênfase que eu não concordo em todos os termos. Assim, não foi que a linha tende a cair numa leitura moral. Não é que o Caio Prado quis abafar a discussão. O que sugere a interpretação é que não era tão relevante, aí é diferente. E, e não sendo relevante, aí é entre os limites de uma esquerda. Ao fazer a opção pelo Monteiro Lobato, cometeu um erro histórico que a gente hoje pode olhar e falar, mano, errou feio, cara, errou feio. Então, acho que esse é o ponto, porque décadas depois, o próprio Cláudio Moura faz a opção no Dialética Radical do Brasil Negro de recuperar uma relação com o Caio Prado, porque a orelha foi feita pelo Caio Prado. Então, eu prefiro entender, Jaime, que houve um erro diagnóstico profundo, mas isso vai explicitando também aí no segundo momento isso vai explicitando uma limitação mesmo de compreensão de uma esquerda que de fato a forma política escravizada não comparecia enquanto elemento central das lutas sociais. Era quase um resquício da escravidão, não era uma forma política. Então acho que talvez esse é o ponto que eu observo a relação do Caio Prado com o Clóvis Moura. Professor Márcio, eu, assim, aproveitando o ensejo que você, né, falou sobre essa questão, né, aí da importância, vamos dizer, editorial, né, ou escolha editorial feita pelo Caio Prado, na época, né, a gente agora parece que está vivendo uma coisa ao contrário, né? A gente teve agora as teses de doutorado, tanto da professora Sueli Carneiro como da professora Cida Bento publicadas, né? É, o, a obra da professora Lia Schuckmann também, né? Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor, acho que é isso, foi traduzida para o francês. E aí, assim, tem esse projeto, né? Que você coordena na editora Dandara, né? E aí, assim, o que que você acha? E assim, a gente é um país, né? Ainda notabilizado por lermos muito pouco, né? E está parecendo assim, né? Que justamente que você falou dessa escolha editorial, ela parece que está mudando. Aí, assim, não sei se ela está mudando, mas eu queria que você pudesse falar assim a sua visão sobre essas escolhas editoriais que estão acontecendo no momento, assim, né? Que eu citei apenas algumas, né? Poderia, assim, existem outras também. Obrigado, Eloá, pela sua pergunta. Ela é muito pertinente mesmo, porque tem um boom editorial, digamos, né? Um olhar os clássicos que não foram lançados em sua época, mas também uma publicação de muita coisa relacionada ao tema das relações raciais.
Acho que uma primeira aproximação, do meu ponto de vista, sobre esse ponto é que, contraditoriamente, e eu faço sempre essa autocrítica, quando eu era do movimento estudantil, eu fui muito crítico ao Reúne das primeiras gestões do Partido dos Trabalhadores. Uma expansão precarizada, não que não tenha sido, nananã, mas uma década depois, já começando a circular o país, né, com informações, palestras e tal, eu acho que se teve uma coisa muito exitosa da primeira gestão dos partidos trabalhadores, em que pese todas as críticas que devem ser feitas, foi a expansão universitária. Ter universidade aí que lutem para sucatear, que lutem para tentar acabar, que lutem, mas ter a universidade ali, Brasil afora, expandir o acesso universitário, foi muito exitoso. É que, diante do desafio que o Brasil tem em termos de formação, ele não chegou nem perto dos nossos anseios mais prementes. Mas considero, sim, muito importante, talvez o único grande êxito, no meu ponto de vista, das primeiras gestões do Partido dos Trabalhadores. E essa expansão universitária contraditória, ProUnis da vida, mas também mais institutos federais, mais universidades federais, mais campos de universidades federais e tal, fez com que mais pessoas negras chegassem, de fato, ao espaço universitário. E ao chegarmos no espaço universitário, a gente não só quer, né, entrar no espaço universitário, a gente chega e começa a olhar, e esse grupo aqui expressa, eu acho que o professor Jaime está ali, reorientando uma interpretação de uma história econômica brasileira. Enfim, é óbvio que a nossa chegada também coloca novas questões para uma agenda de pesquisa. A gente vai percebendo que os nossos ancestrais marxistas não são tão universalistas assim, né? Porque não é por acaso que eles só estudavam autores europeus. E volto a dizer, não é para a gente parar de estudar autor europeu, mas eu acho muito curioso no Brasil, num país como o Brasil, uma esquerda brasileira não leu Amílcar Cabral, ou quando lê num interesse quase de tentar ver o exótico produzindo, o que tem ali daquele marxismo africano, quase tribal, assim, um imaginário, assim, saca? E não lê na densidade que o Amílcar Cabral tem em termos de interpretação da realidade africana, mas que pode ajudar a gente a também entender a realidade brasileira. Ou novas miradas de intelectuais latino-americanos, caribenhos, enfim, tem um mundo inteiro, aí sim universal, né, de ser interpretado, de ser lido a partir de outros e outras intelectuais. Mas, portanto, acho que um primeiro ponto é que tem mais gente preta nas universidades e, consequentemente, um potencial de consumo. Tem uma demanda reprimida que está sendo saciada com essas publicações. Então, esse é o primeiro ponto. Mas aí há um segundo nível da discussão. O que está sendo discutido, o que está sendo publicado, certas escolhas. A gente tem feito um levantamento, por exemplo, de marxistas negros. Vai ter umas 3 gerações só para a gente recuperar que a gente não leu e ainda dar conta de tudo que está sendo produzido. Tem um grupo de vocês, daqui a pouco tem as dissertações, teses, é muita coisa, é absurdo, assim, de produção, assim, muita coisa mesmo. E aí há certas escolhas editoriais também. Isso tem me chamado bastante a atenção. Não acho que não seja relevante, ao contrário, né? Estive ontem com a Cida Bento, é uma referência. A Lia Weiner é uma amiga pessoal. Mas tô bem tentando entender, por exemplo, por que o debate da branquitude pega tanto? Tem que ser feito. Por que pega tanto? O que rola ali no debate da branquitude? E aí, acho que a gente não pode desconsiderar um tema importante, né? A posição que o sujeito ocupa nas relações sociais de produção.
O espaço universitário ele é muito encantador, né? Tipo, com todos os traumas, todos os processos, todos os perrengues, mas ele vai criando certos, né, também certos encantamentos. Eu acho que a forma como muitas vezes a gente discute o tema da branquitude, por exemplo, é essa, eu não vou chamar de classe média não, mas essa nós que tivemos algum tipo de mobilidade, não necessariamente ascensão é outra coisa, mas algum nível de mobilidade, e é a gente tretando com, no meu caso, com os brancos da PUC, com os brancos da USP, óbvio, né? Na PUC, de onde eu sou, não tem professor preto. Não, o debate da branquitude é muito caro. Não desconsidero, acho o debate da branquitude ele é muito central no tema das relações sociais, relações raciais. Mas me chama a atenção essa ênfase só na branquitude. Por exemplo, e o debate do genocídio, que é uma chaga aberta que nos dilacera enquanto povo. Mas por que a gente nunca conecta, por exemplo, o debate do genocídio às condições econômicas de emergência do genocídio? Porque se a gente observar, os processos. Primeiro, população negra indígena morre. Morre por fome, morre por não acesso à saúde, morre por trabalhos precários e morre pelo. Quando não. Tem muitas etapas. Aí não conseguiu, vai lá, a polícia e mata. Mas a gente nunca observa, por exemplo, os ciclos econômicos no debate do genocídio, porque se a gente observar, os picos de ascensão não tem uma morte perene, mas quando a curva bate lá em cima é justamente no processo de expansão econômica. Tem processos de expansão econômica, os desenvolvimentismos, os neodesenvolvimentismos, em geral onde a coisa dá uma... A gente precisa entender melhor essa correlação entre expansão econômica e genocídio. Ou, no limite, a gente consegue discutir genocídio atrelado ao debate do trabalho informal precário? Trabalhar com certas correspondências analíticas? Enfim, fico muito atento a certas agendas que têm passado, ou como a gente tem lido. A gente lê o Fanon. A gente está entendendo que o que o Fanon está falando? Tipo, década de 60, as lutas de independência, a discussão que ele está fazendo sobre, ele está falando, ó, não é uma essência negra a raiva, o afeto, né? Mas se a gente precisar pegar em armas para se defender, é uma contingência histórica. A gente está entendendo que é isso que ele está falando? Ou a gente só está na leitura do Fanon, subjetivista? Então, eu estou bastante, enfim, olhando, né, esse movimento editorial com bons olhos, no limite, né? Tem mais coisas para, enfim, acho importante, sim, certas agendas. Mas estou vendo aquilo que vira best-seller, aquilo que tem mais aceitabilidade, né? Não sei se uma certa agenda de maior radicalização tem tanta adesão entre aquilo que é o grande consumo. E por fim, Eloá, a gente não pode desconsiderar que há um liberalismo progressista na década de 90 que vai começar a reconhecer que há temas que outrora ela negligenciava, eu tentava ocultar, mas para tentar trazer para o lado de cá. Então, um tema caro para a gente que é a representatividade, que é importante mesmo, né? Eu vou ser pai de duas meninas, né? E, obviamente, estou muito preocupado com elementos muito básicos da vivência dela, das bonecas, das roupas. Enfim, tem uma preocupação, sim, em termos de representatividade. A gente eu fico olhando muito a TV, né? Porque eu sou de uma geração que nós falávamos que não tinha negros na TV. E aí
eu fico olhando as novelas, fico vendo os jornais, beleza, agora tem. Mas esses dias, eu até vou escrever, na Dandara a gente está criando um blog, o meu segundo texto do blog é sobre, tem uma novela que é a das 9, que ela está discutindo o agronegócio. E aí, foi muito louco quando ela teve a chamada dessa novela, que foi no Fantástico, aí foi a Maju Coutinho, né, falando dessa nova novela, tal, 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 e a personagem principal é uma mulher negra. Nós somos um pouquinho mais velhos, acho que o professor Jaime está na mesma idade que eu, a gente é de uma geração que tinha uma novela na Globo chamada O Rei do Gado. Desses dias passou de volta. Ela foi em 1996, justamente quando eclode o conflito agrário e o assassinato de Eudorado do Carajás. É nesse contexto que a Globo vai lá e cria uma camponesa nórdica, que ela seria camponesa na França, que é a Patrícia Pilar. Ela não espelha o MST. E eu falo com muito cuidado porque eu convivo com o pessoal do MST. Ela não espelha o MST, mas aí eles conseguem fazer um romance entre um latifundiário benevolente e uma camponesa nórdica, apaziguando, em termos simbólicos, o avanço da luta social e o assassinato de campesinos pelo Estado. Justamente no contexto que a gente está tendo, o avanço do agronegócio em parceria com o parlamento agrofascista, e justamente a CPI do MST vem o liberalismo progressista, né, as frações de classe da burguesia, eles brigam até a segunda página, né? Mas aí, na hora de compor com o agronegócio, aí, ó, não é mais a Patrícia Pilar. A empreendedora do agro é uma mulher negra que é exaltada por uma outra mulher negra. Esses são os riscos que a gente precisa debater do neoliberalismo progressista. A gente não tem problema de ver preto bem, ao contrário, a gente só viu preto mal, preto em situação de rua, preto na favela, preto tomando um tiro. Então, óbvio que a gente quer ver pretos bem, isso está resolvido. O ponto é a que custo, porque eu tô muito de boa de ver preto fazendo campanha pro iFood, porque eu luto contra o iFood, contra essa forma de regulação do trabalho, saca? Então, estou tentando conectar, portanto, o boom editorial com certo nicho de consumo, aquilo que, em certa medida, dialoga com anseios contemporâneos. Excelente, Márcio, excelente mesmo. Jackson, tudo bem? Você chegou um pouco depois. Você consegue fazer a pergunta? Quer fazer a pergunta para o professor Márcio? Vai fazer ou não vai? Ah, ele vai trocar de lugar com o Patrick, eu acho, né? Vai pegar no lugar no computador do Patrick, porque o dele está com Eu acho problema. acho que ele não conseguiu acessar a pergunta dele, o Jaime. Talvez pode pular para a próxima. Ah, tá. Então, sem problema. Vou passar a palavra, então, para o Patrick de novo, né? Que tinha mais de uma pergunta. Tá? Patrick, pode ir lá. Só pode ajudar. Tá, calma aí. Deixa eu só falar pro Jackson. Tá. Não tem problema essa interrupção, que depois a gente pode editar isso lá com o pessoal do IEP. Patrick, pode tocar Show. aí a sua segunda pergunta, tá? Beleza, depois eu passo pro Jackson. Pro fazer remoto e dentro da universidade. É uma barulheira abandonada. Mas vamos lá. Márcio, a gente tocou em polêmicas, né? Sobretudo no debate do Caio Prado com o Clóvis Moura e também com a questão da historiografia da New Left. Né? Aí tem outra polêmica, tem outro debate. Essa eu vi quando estava escrevendo a monografia com o Jaime, e me chamou muita atenção que tem um autor, que é o Gorender, que, pelo que eu pude perceber, pelo que eu passei, é um dos que mais, de certa forma, se aproxima, pelo menos, com as categorias, né,
do Clóvis Moura, né? Pelo menos no modo de tratar, o modo de produção, ainda que tenha diferenças. Mas o que sempre me chamou a atenção foi que o Gorender estabelece digamos, um sistema bem fechado, né? Ele estipula 5 leis de tendência, ele faz ali todo um trabalho amarrado. E aí, lá na escravidão reabilitada, ele vai buscar o Clóvis Moura, né? Por ele estabelecer algumas conexões, sobretudo o Gorender critica muito ele sobre a relação da genética radical, né? Ele fala que é um simplismo, que é uma dicotomia abstrata. E na época, quando eu vi isso, eu achei uma crítica pesada, uma crítica forte, e me pareceu que o Gorender não conseguiu entender a dimensão que representava o processo de quilombagem para a interrupção da produção de mercadorias. Ou seja, o fim da produção para o mercado mundial. Nesse sentido, o que eu ia te perguntar é que se você podia dizer para a gente até que ponto essa polêmica foi levada à frente pelo próprio Clóvis Moura, se existe essa polêmica entre os dois, se você vê alguma validade nessa crítica, e é isso. Qual seria a diferença desses dois autores que, de certa maneira, estão tratando ali com categorias parecidas, próximas, pelo menos do ponto de vista da leitura e dos textos? É isso. Pô, Patrick, ó, o Clóvis Moura, ele vai ser um autor em que eu não vejo uma divisão entre uma espécie de jovem Clóvis Moura e velho Clóvis Moura. Acho que é uma obra necessariamente de rupturas e continuidades. Ele iniciou sua trajetória intelectual tentando observar as formas de negação do modo de viver no Brasil. Só que para entender as formas de negação, ou seja, as formas políticas, ele tinha que fazer o diagnóstico de Brasil, e permaneceu com essa agenda. Então, se a gente observa a estrutura do Rebeliões na Senzala, a gente vai observar que nos seus últimos escritos, por exemplo, quando ele vai discutir já contemporâneo a nós, o MST, há uma certa permanência. O Clóvis Moura, portanto, é o autor que está buscando o sujeito da revolução. Essa é uma ênfase bem mouriana. Quem é o sujeito da revolução? E para ele, a população negra, a maneira pela qual ela se insere nas relações sociais de produção, a raça é um componente político importante que calibra a luta de classe no Brasil. Então, isso não quer dizer que o Clóvis Moura, portanto, ele não foi complexificando as suas categorias. O jovem Clóvis Moura, com Rebeliões nas Senzalas, não necessariamente apresenta ali o seu eixo categorial, que será posteriormente apresentado nas obras da década de 80 e da década de 90. Então, é a partir do Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, posteriormente Sociologia do Negro Brasileiro e Dialética Radical do Brasil Negro, que a originalidade do Clóvis Moura em termos de interpretação a partir do seu eixo categorial se apresenta. Nesse sentido, eu acho sim que tanto ele quanto o Gorender tentaram esmiuçar melhor uma compreensão das determinações gerais da particularidade brasileira. E nesse sentido, tanto o Clóvis Moura quanto o Gorender mais fechado. Eu acho que o Clóvis Moura, nesse sentido, de fato, não me parece que concluiu seu arremate. Mas eles, em linhas gerais, não estavam satisfeitos só com a explicação do capítulo 24 do Capital. E a ênfase ao cerceamento das terras na Inglaterra como um elemento central e a escravidão colonial como um elemento que compõe a expansão do capital.
O Clóvis Moura, em especial, ele vai ter muita influência dos intelectuais caribenhos. O Eric Williams, o James. Então, a turma lá do Caribe foi uma... Na década de 70 ele começa a ler essa turma. E para ele vai ratificando certas hipóteses que ele foi trabalhando. Que é pensar, se a gente for pensar nas relações sociais ao longo do século XX, como é possível a organização do trabalhador informal, marginalizado? Há formas políticas, ele vai observar, ó, formas políticas tradicionais, não necessariamente, saca? Mas qual que é o papel da cultura em termos de consciência? Uma consciência difusa, nunca para, não, sempre metamorfose, mas se você for pensar, por exemplo, o debate da legalização das drogas, um tema caro, um debate contemporâneo, que envolve, inclusive, aspectos de repressão do Estado, economia. Clóvis Moura observaria esse fenômeno e acharia muito interessante, sem tirar conclusões morais, da emergência, por exemplo, de um Planet Hemp. Porque para o Clóvis Moura, por exemplo, ele tentaria olhar quem são esses caras. É uns caras que trabalham, é um trabalhador ambulante. Ele, ó, que interessante. A forma cultural e artística compareceu como um elemento de conscientização. O nível de consciência é outra questão. Tá aí, Patrick. O Gorender, no meu ponto de vista, ele tem um olhar de um diagnóstico mais categorial da formação social em termos de determinações econômicas centrais. Também a agenda é a mesma, né? Um pouco descontentes lá com o Gorender até vai falando, né, dos erros de Marx, do Capital e tal, e que era preciso, portanto, aprofundar o eixo de interpretação da formação social brasileira. E aí ele vai trabalhar com uma noção muito explícita de modo de produção escravista. O Clóvis Moura vai oscilar nessa afirmação. Escravismo colonial fica mais forte no conjunto da obra do Clóvis Moura. Ele vai, em geral... E aí, subentende-se que o Clóvis Moura está, em vários momentos, observando a escravidão não como modo de produção, mas como relações sociais de produção. Diferente do Gorender, que a maior parte do tempo trabalhou como modo de produção. Mas aí eu tendo a concordar contigo. Me parece que, e eu tenho tenho lido o Gorender com mais cuidado agora. Mas me parece que no Gorender as categorias estão muito alicerçadas em um modo de produção escravista, e aí a partir disso estruturar o conjunto das relações sociais, e o Clóvis Moura, uma relação que dá a entender, e aí eu tenho provocado uma certa agenda de pesquisa, de aprofundamento, porque diferente, eu sou um divulgador, Patrick, tenho provocado, por exemplo, essa agenda, tipo, a gente precisa entender melhor o livro que eu lancei e vai ganhar a segunda edição, eu volto a essa discussão e falo, gente, precisamos entender melhor aqui se o Clóvis Moura, que eu estou observando aqui, que ele trata a escravidão como relação social, não como modo de produção. Isso vai ser muito importante para derivar uma interpretação de Brasil. Quase, se vai com um, vai para um lado, se vai com o outro, vai para o outro. E acho sim, Patrick, que minha hipótese é que o Clóvis Moura trabalha mais como relação social. Portanto, o Brasil estaria diante do capital em expansão ao seu modo colonial, com relações sociais escravistas, e isso explica, em certa medida, a capacidade do sujeito de negar pelas relações sociais a partir
da fuga, da violência. E aí a violência para o Clóvis Moura é uma categoria econômica, né? Justamente por aquilo que você está afirmando. Quando ele se nega enquanto escravizado, ele se nega enquanto tanto como meio de produção como força de trabalho, esse duplo lugar. E aí a fuga, a formação de quilombo tem um expediente que exige do colonizador um expediente de investimento para recuperar essa força de trabalho, para investir para que ele não fuja mais, enfim. Então, a violência é uma categoria econômica no Clóvis Moura. Mas aqui está uma agenda que a gente vai precisar se debruçar. Acho que a gente precisa fazer um seminário, inclusive, fazendo essa discussão, com pesquisas que apontem melhor. A minha impressão, e minha hipótese é que para o Clóvis Moura, diferente do Gorender, é escravismo colonial, portanto, relação social, enquanto em Gorender é modo de produção. Excelente, Márcio. Eu vou passar, pessoal, para a pergunta final, tá? Eu até tinha outra, a Elo também, só que já são 6h16, acho que é melhor a gente encerrar no horário proposto, tá? Porque também todo mundo tem outros compromissos. Jackson, vai se colocando a postos aí, por favor, e quando puder, você faz a pergunta. Aí, antes do Jackson falar, eu ia falar para todo mundo, né? Eu não sei se é esse livro que você estava se referindo, Márcio, mas o livro, né, que eu sei que você publicou é Clóvis Moura e Brasil, um ensaio crítico, né? Eu acho que era esse que você estava se referindo agora, só para o Isso, pessoal que está assistindo exato, poder saber da onde ele está se referenciando, tá bom? perfeito. Jackson, tá a postos? Pode falar quando puder. Bom, vou tentar ser bastante rápido aqui, a minha voz não está muito legal hoje, mas vamos lá. Boa noite. O Márcio, uma satisfação conhecê-lo. Eu só queria, bem rapidamente, que você comentasse algo sobre a questão do Clóvis enquanto intérprete do Brasil, a partir do momento que vocês trazem a obra dele como reação, né? Pela Gandara. Sou muito significativo para quem não conhecia a obra do Clóvis e para quem passou a conhecer a partir também dessas novas edições que vocês, e principalmente você está coordenando desse projeto. E a partir disso, quando você vê essa inserção dessas obras e desse pensamento do Clóvis no trato, tanto com aqueles que estão já na academia, e porque a gente está vendo todo esse movimento de buscar trazer esses novos intérpretes para dentro da academia para serem discutidos e trazerem novas visões e seus pontos de vista que foram ignorados. Mas todo um processo histórico de estudo do pensamento brasileiro, da formação do pensamento brasileiro. Então, aí a gente tem um caminho interessante que vem sendo trilhado por essas iniciativas de trazer esses novos intérpretes a serem discutidos. Também, pelo que eu tenho colhido informações, a gente tem percebido muita gente que ainda não é somente do meio acadêmico, mas também de outros meios sociais que também vêm produzindo muito em cima da obra, do conhecimento da obra do Clóvis Moura, porque ele traz narrativas muito fortes, que ampliam muito o debate com relação à questão racial e todo esse processo de superação dessas questões raciais no Brasil, dessa forma, na sociedade brasileira. Você também passou um pouco todo esse processo de vocês trazem nessa obra e disso tanto para a sociedade como também para outros acadêmicos que vêm discutindo esses novos intérpretes, inclusive o Clóvis Moura. Obrigado, Jackson, pela pergunta. Então, a ligação, a fala estava um pouquinho de ruído, mas pelo que eu entendi, portanto, é comentar desse momento de divulgação da obra enquanto intérprete de Brasil, a relação do Clóvis Moura como intérprete de Brasil e, nesse sentido, como é que eu observo essa recepção.
O Jackson, sabe que eu tive uma grata surpresa o ano passado, porque a gente está ali, né, semeando e às vezes você não vê, né, o produto do seu labor frutificar assim imediatamente, né? É um trabalho de anos, né? E eu tive uma grata surpresa ano passado, quando a gente foi participar de um evento no Encontro Nacional de Pesquisadores Negros, né? E a gente montou uma mesa para discutir marxismo, marxismo negro. E aí veio uma galera do Brasil inteiro, assim, de várias regiões debatendo Clóvis Moura, assim. A gente falou, nossa, e de fato desconheciam, né, a divulgação da obra e tal. E aí você vai tendo um pouquinho do impacto, né, desse processo. Gente no Rio Grande do Norte, no Piauí, no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Rio de Janeiro, na Paraíba. Fala, caramba, poxa vida. Então, dá um alento, né, nesse trabalho solitário, do trabalho intelectual e do trabalho de divulgação. Vocês também passam por isso, né? Quando a gente lança um trampo, quem vai estar lendo isso aqui? Vamos ler para um artigo. Quem está interessado nessas paradas e tal? Então, tenho visto, Jackson, um movimento, e aí, esse ano, tenho participado de muitos debates em que eu vejo, inclusive, uma galera muito mais apropriada do que nós mesmos estamos editando a obra. Assim. A pergunta do Patrick já é uma indicação de um avanço que nos tem uma resposta. Acho que ele vai ter, com o aparato intelectual, com o repertório dele, condições de avançar nessa discussão. Jackson, produzi um livro em que eu falo, me critique, mostre os defeitos, porque a ideia era mesmo divulgar a obra. Então, acho que a gente tem sido exitoso nesse trabalho, né? Sendo uma editora independente, sem nenhuma ajuda, nós por nós, a gente tem sido relativamente exitoso nesse processo. Não só nós, né? Tem muita gente envolvida nesse processo. Vocês estão lendo Clóvis Moura, um monte de gente fazendo a divulgação. Então, acho que nesse sentido, vejo com bons olhos uma certa agenda. Agora, é, eu e vejo também proliferar pesquisas sobre o Clóvis Moura, Jackson. Muita gente pesquisando o Clóvis Moura em muitas áreas, assim, na literatura, na história, na economia, no serviço social. Tem uma turma inteira do serviço social lendo Clóvis Moura no Espírito Santo e aí no Rio de Janeiro. Aí tem o pessoal das ciências sociais, né? Muita coisa acontecendo. Agora, o Jackson, a gente tem um desafio importante, né? De como a gente já leu Clóvis Moura, diferente do que foi o que fizeram com os grandes clássicos, como cânones intocáveis. Porque o Clóvis Moura exigiria isso da gente. Se a gente ler os prefácios, ele está convocando a gente ele fala, eu escrevo para uma juventude universitária, rebelde, que não tem interesse de ossificação do conhecimento, que tem, de fato... Acho que o Clóvis Moura, portanto, a leitura dele nos convoca a gente dar respostas nesse nível que ele deu aos dilemas da nossa geração. E nesse ponto, ele é um autor denso, mas relativamente generoso. É um autor que tem, sim, um ponto de vista muito bem estruturado. Ele não, em vários momentos, ele não tem rédeas, né, nas suas críticas. Aí retoma, inclusive, um ponto que o Patrick colocou, né, se há, de fato, eu não conheço nos materiais que eu já tive acesso, Patrick, o Clóvis Moura
se confrontando tão abertamente com o Gorender. Ele tinha outros alvos, tinha outras críticas, outras agendas a debater. Com outros autores ele discutiu sim, com uns de uma maneira mais veemente. Então, Jacques, por exemplo, se você observar a trajetória, por que a gente defende o Clóvis Moura, pensador de Brasil? A sua obra já é ela se afirma negando certas tradições. Então, ele escreve contra o Gilberto Freire, a sequência ele escreve contra o Euclides da Cunha, ele faz uma discussão sobre cultura que sai do lugar culturalista só da afirmação de tudo que é feito pelos pobres é bom. Ele vai observar que o racismo está presente entre a classe trabalhadora. Depois ele vai fazer uma crítica a uma sociologia do trabalho. Depois ele vai escrever e ele endereça. Tem um livro chamado Sociologia Posta em Questão, que ele endereça a crítica. Ele vai falar, ó, o pessoal da USP aí, com essa discussão deles, que trata a classe trabalhadora como cobaia sociológica, eles não têm nenhum compromisso com a praxis, eles têm ali um compromisso com as suas teses, com as bancas, eles não têm compromisso nenhum com a transformação. Escreve o livro que a gente lançou contra o Sérgio Buarque, lá no Brasil, As Raízes do Protesto Negro. Ele faz uma série de debates, não necessariamente precisa concordar com todos, mas ele critica o Abdias, na verdade, ele critica o teatro experimental do negro. Ele vai criticar o Gilberto Freire de novo, o Sérgio Buarque, mas qual que é o contexto? Ele está disputando um projeto de Brasil. Ele está na década de 80, então o PT havia emergido, e ele está buscando uma radicalização do programa. Ele acha que é preciso levar em consideração o trabalhador informal, os que vivem nas favelas, que vivem nos pardieiros, que vivem nos alagados. Ele fala isso nominalmente. Tem uma esquerda que desconsidera os favelados, os que vivem nos pardieiros, que vivem nos interiores do Brasil. Acho que esses sujeitos não são sujeitos políticos. Então, é uma obra ativa, intensa. Você via que tinha um clamor ali uma radicalização da luta. E acho que a gente tem, nesse sentido, na obra do Clóvis Moura, pistas, né, dessas interpretações que ele julgava que escamoteavam as relações sociais brasileiras, né, agiam, portanto, enquanto ideologia, e nos convida a fazer uma análise de conjuntura e estrutura que façam com que a gente avance. E a gente tem, portanto, os nossos desafios, né? Quem são os nossos intelectuais a serem debatidos no confronto, na afirmação, naquilo que dá para absorver, aquilo que precisa ser criticado? Ele era um homem, Jackson, que ele não tinha medo do debate público. A gente é uma geração que tem muitos dedos com o debate público, porque a gente, em geral, ataca o indivíduo, né? Faz debate moral, porque, esse vendido, né? A gente não faz um debate público qualificado em relação ao debate de programas, né? Acho que o Clóvis Moura ajuda a gente a dar esse salto. E enquanto eixo categorial, por fim, é muito refinado alguns pontos que o Clóvis Moura colocou, porque a própria história foi mostrando que eram hipóteses muito pertinentes. Muitas delas, não todas, mas muita coisa que o Clóvis Moura falou, você vai voltando aqui, você vai percebendo. Tava lá já, caraca, ele já estava falando disso. Então, eu acho que tem uma validade de análise ainda muito, muito aguçada. E é por isso que a gente tem que ir nele, assim. Então, te responder um pouco disso. Márcio, excelente. Brigadão pelo papo, tá? Eu vou encerrando por aqui, pessoal, porque, enfim, né? Temos todos os outros compromissos. Adorei saber uma notícia que eu não sabia, né? Uma informação que eu não sabia, que o Clóvis Moura leu o pessoal do Caribe aqui, né, americano, na década de 70, você comentou, né? Adorei saber essa informação, que a gente tem discutido esses autores como o Walter Rodney, o C.L.R. James, o Eric Williams, a gente tem discutido esses autores, e é bom saber que o Clóvis Moura bebeu bastante dele. Quando que foi esse contato com esses autores? Muito bom saber, tá?
Eu agradeço aqui em nome de todos os extensionistas, parabenizo a iniciativa da Dandara, sua também, publicizando e comentando a obra do Clóvis Moura, tá? Eu mesmo ainda não consegui as minhas edições, mas eu vou pegar uma de cada. Espero também até 2025 completar a coleção, tá bom? Pessoal, vou encerrar aqui a gravação então. Um abraço para todo mundo e até a próxima edição do No Olho do Furacão.